avicultura ele é um setor bastante diversificado. Você tem vários setores trabalhando, né, junto. Então, você tem desde a cadeia principal da avicultura, aqui no meio você tem tanto o frango de corte como também a avicultura de postura. Então, você tem os vários nichos aí que trabalham, desde a parte de reprodução, né, de genética, até incubatório, que vocês estão em atividade dessa semana, até a questão do manejo, que a gente vai parte de manejo de frango de corte, as fases iniciais de produção, até você ter o abate, a comercialização, e paralelo a isso, você tem, né, outros dois grandes setores, que tem toda a parte de produtos químicos, farmacêuticos, a parte de equipamentos, né, a indústria de embalagens, a questão também da produção agrícola, propriamente de grãos, né, então milho, soja, para a produção de ração, a gente vai falar disso mais para frente, né, na próxima aula, e também parte da indústria de alimentos, que vem aí a parte do processamento dos alimentos, né, então que vem aí outra parte do eixo de PPA, que vocês vão começar a ver esse ano, né, no nível 3, no perfil 3, com a professora Miriam. Tá? Então, assim, uma cadeia um setor bastante diversificado que também emprega muita gente, tem vários setores aí para poder também trabalhar. Tá? Então, logicamente, a gente tem uma importância econômica muito grande da avicultura no Brasil, então, comparando isso em todo o mundo, a carne de frango é a segunda mais produzida e consumida no mundo, né? Fora, aí, tirando da suinocultura e bovinocultura, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, é uma cultura assim, que está em contínua expansão, né? Principalmente tem várias vantagens, decorrência aí do ciclo rápido de produção, né? A maior facilidade de escoamento da produção, é uma carne que acaba, comparando com o suíno e também com o bovino, acaba sendo uma carne mais barata, apesar que muitas vezes o custo de produção tende a ser até um pouquinho mais elevado, dependendo da região, né? Mas realmente ela está em contínua expansão, mas tem as suas dificuldades, né? Então, tanto dificuldade aí de estar próxima ao setor de produção de grãos, como também próxima à parte, né, de processamento para escoar a produção, e também tem o problema sanitário, né? Então, eu coloquei aí em contínua expansão, justamente porque você tem alguns percalços, né? Teve alguns acidentes aí no meio do caminho, e um desses acidentes acabou sendo aí a influenza aviária, né? Não é que acabou sendo, ainda está sendo. Então, você tem aí a influenza aviária, a gripe aviária, né? A influenza H5N1, que acaba sendo a principal ameaça sanitária para a produção avícola no mundo. Então, aí tem do lado direito, aí tem os países onde você tem casos, né, da doença. Então, você pega a América do Sul aqui sem nada, né, apesar de ser um mapa de 2018, mas você tem casos aí, principalmente no sudoeste asiático. Então, pega a Índia, principalmente a região ali da Indonésia, Tailândia, Vietnã, né, a própria China, que é uma grande produtora também, a Coreia, e isso tem aí, e o próprio Estados Unidos, né, que teve casos aí ultimamente em 2018. Então, no Brasil ainda a gente não tem casos, tá? Então, desde 2003, que comparando aí o que poderia ter produzido, né, se não tivesse influenza aviária, a gente teria um aumento aí de 25% da produção mundial. Então, para você ver o impacto que é essa doença na avicultura de corte no mundo, tá? O Brasil é livre, certo, pessoal? Por quê? Mas qual que é o grande problema nosso? Porque a gente tem um risco constante do quê? O Brasil ele é a rota de ave migratória. Então, é bem conhecido já que diversos tipos de influenza eles estão presentes nas aves silvestres, né? Então, o Brasil, por ter uma rota tanto continental como uma rota litorânea, fazem com que o vírus possa entrar e para a avicultura industrial. Então, por fazer parte dessa rota de migração, tanto é que você tem no Ministério da Agricultura um programa específico de vigilância com relação à gripe aviária, mas no Brasil ainda não atingiu, né, o H5N1 ainda não atingiu as granjas, né, relacionado à avicultura industrial, como também até o frango, né, colonial, galinha caipira, os outros sistemas mais alternativos de produção. Tá? Então, aqui só a foto mostrando para vocês aí o problema sério que é a influenza aviária, já que você tem que praticamente sacrificar, fazer o abate sanitário ou de um galpão só que foi acometido, dependendo da política aí de todos os galpões de toda a propriedade, ainda tem aí um raio de quilômetros que outras propriedades podem ser também, precisa participar, precisa ser feito esse abate sanitário também.
tá? Então, é problema. Fora isso, tirando isso, né, a maior parte são vantagens que a avicultura tem, né? Então, aqui para vocês verem, outro ponto, né, bastante importante é a carne onde você tem o principal aumento gradativo. Então, aqui é uma estimativa, esse gráfico aqui embaixo, uma estimativa da evolução, né, da produção, como também das exportações de aves no mundo. Então, aí vê o Brasil como principal exportador, né, do hoje, desde aí já de 2015, 2014, né, alavancando bem. Então, os Estados Unidos perdeu aí 2015, principalmente também por ter tido casos de gripe aviária, tá? E outras questões aí tem a ver com a questão comercial, né, a própria aquisição de grandes empresas, né, fazendo a compra de diversos setores aí também nos Estados Unidos e no Brasil, e aí você tem uma alavancagem praticamente aí até desde 2019, que é onde foi feito esse levantamento, né, até 2026 é uma projeção que o Brasil continue sendo o principal exportador de carne, é o maior exportador mundial de carne de frango. Bom, em produção, o Brasil fica abaixo dos Estados Unidos, né? Mas por que isso? Né? Por quê? Porque o consumo per capita nos Estados Unidos é muito maior comparado ao Brasil. Então, os Estados Unidos ele tem uma produção maior justamente para atender mercado interno. O Brasil ele atende a maior parte da sua produção no mercado interno? Atende. Só que, por você ter, né, aí questão também de negociações, a questão do mercado internacional da carne, o Brasil tem uma maior projeção, né, acordos aí com diversos setores, diversos países, principalmente os países árabes, né, dos Emirados Árabes ali, que é um dos grandes importadores do Brasil. Então, o Brasil, ó, né, na produção, corresponde a 14% de todo o frango produzido no mundo, 14% do Brasil, né, seguido aí dos Estados Unidos, em primeiro os Estados Unidos, 20%, e depois a China aí com 13%. Opa, podemos perder essa produção para a China? Provavelmente perderemos, em decorrência da própria evolução, desenvolvimento aí da China, né, ao longo dos anos aí também, e aumento da produção por atender mercado interno. Mas para a exportação, o Brasil está bem à frente dos outros players, tá? Então, aqui a produção nacional comparando com bovino e suíno. Então, você nota que a produção avícola ela teve mais de 13 milhões de toneladas, enquanto que a bovina 10 milhões e a suína 3 milhões, né? Mesmo assim, a gente pode observar tem uma certa variação na avícola, que eu vou falar isso para vocês, tem a ver também com a produção de grãos, que está intimamente ligada com a produção de grãos. Então, quando você tem uma produção de grãos boa, a avicultura se desenvolve, assim como também a suinocultura. Pela questão da ração, a gente vai falar isso em manejo nas outras aulas. E a bovina, ela se mantém praticamente estável, apesar de você ter um aumento maior de produtividade nos últimos 5 anos. Tá? Mas a carne avícola é praticamente a que manda, né, no complexo das carnes aí no Brasil. Bom, aqui é só mostrando a evolução da carne avícola de 2017 até 2019. Então você teve aí uma diminuição em 2018 em relação a 2017, em quase 2%, e em 2019 mais de 13 milhões e 635 mil toneladas, tá? Aumento aí de 2% com relação a 2018. Isso é estimativa, até o asterisco aqui é porque esse relatório foi fechado em outubro de 2019. Tá? Desse ano está para ser fechado, por isso que a gente não tem ainda os dados. Ok? Então, o Brasil é o principal exportador. É o primeiro em exportação de carne de frango. Então, toda a carne exportada no mundo, quase 40% aí é do Brasil. Então, você vê o quanto que isso interfere. Então, por isso que muitos economistas, a própria técnicos agropecuários, ficam muito preocupados com a relação internacional aí também do governo brasileiro com os outros governos. Né? Então, você vê aí que grande parte, o Oriente Médio, né, 40%, Arábia Saudita, Emirados Árabes, acaba sendo um comércio mais consolidado. Mas aqui a Ásia, que tem uma parcela grande, 31% da carne exportada do Brasil vai para esses países. China, Hong Kong. Então, quando tem algum atrito comercial, político, ou o que seja, entre a China, que está maior, né, aparecendo mais aí nesses tempos, logicamente que isso vai impactar, né, a exportação e, consequentemente, o produto interno bruto do Brasil. Tá bom? E aí a Europa e Mercosul, né, principalmente a Europa 15%, o Mercosul ainda 5% aí, acaba nos indo aí um pouquinho, tá? Aqui é só mostrando também as exportações, quanto de carne foi exportada. Então o Brasil produz 13 milhões, né, e exporta 3 milhões. Então praticamente aí 85% de toda a carne
de frango produzido no Brasil vai para o mercado interno, somente de 10% a 15% vai para o mercado externo. E mesmo assim, nós somos maiores exportadores. Tá? Então, comparando aí, né, entre os complexos de carnes do Brasil. Tá? Aqui o outro, carne bovina, e aqui suíno. Pouco parte de suíno é exportado. Tá? Aqui comparando com os Estados Unidos e a União Europeia, juntando vários países aí, né, da Europa, e você tem aqui o Brasil está 1 milhão de toneladas à frente dos Estados Unidos. Isso em dados de 2018. Essa diferença aumentou, foi para quase 4 milhões e 900, tá? Com relação aí a 3.200 e alguma coisa dos Estados Unidos, que ficou esse ano. Ano passado, perdão. Então o Brasil está bem à frente também. Aqui são os principais países de destino da carne brasileira. Apesar de ser um dado 2015, tá, pessoal? Não saiu o último levantamento, mas ainda pouca variação teve. Então a Arábia Saudita que pega a maior fatia dessa exportação, né? Seguido aí também do, né, Emirados Árabes, China, Japão. Isso daqui é uma característica muito boa para a produção de ave no Brasil, tá, pessoal? Por quê? O Japão é um país, um mercado extremamente exigente, desde qualidade da carne, com formação de produção. Então, praticamente, o Brasil, né, a carne de frango do Brasil, como também vocês vão ver depois a bovina e a suína ao longo do curso aí, o Japão ele pega uma boa parcela, então isso daqui praticamente é um controle de qualidade do produto brasileiro, né, justamente por ter essa alta exigência do país, principalmente, né, do Japão, além, logicamente, da China, União Europeia também, mas o Japão é extremamente exigente, então a gente tem 10% dessa fatia, acredito que deve ter evoluído para uns 12% até 13% da exportação vai para o Japão esse ano, então você teve aí. Isso é nada, mas é uma chancela da qualidade do nosso produto aqui também. Tá? Aqui é só mostrando também o que gera avicultura para o Brasil. Né? Além do próprio desenvolvimento, da produção, especificamente para o produtor e para as empresas, né, processadoras, as integradoras, que a gente vai falar mais para frente, o emprego mais de 2 milhões de empregos diretos e indiretos. Então é um setor que tem muita gente trabalhando, pessoal. Tá? E aí eu faço uma ponderação para, né, principalmente para o corpo técnico, a avicultura, ela tem uma defasagem muito grande, tá, pessoal, de técnicos trabalhando na área. Então, desde de engenheiros agrônomos mesmo, zootecnistas, veterinários, todos têm o seu papel dentro da avicultura e tem assim, uma defasagem muito grande na área. Tá? Apesar que tem são poucos médicos veterinários trabalhando, tá? Zootecnistas tem um pouquinho mais voltado para a nutrição, tá? Mas a questão de planejamento que está envolvido aí também na nutrição, o engenheiro agrônomo é um setor aí onde ele pode também contribuir, tá? Então, mostrando aí também por que você gera esse grande quantidade de emprego. Porque o consumo per capita no Brasil é o maior que tem, comparado às outras carnes, né? Então, a idade de 2017, 2019 saiu em torno aí também de 42 quilos, né? Cada pessoa consome aí por ano. Então, per capita aí de 42, de 8, perando aí 43 quilos por ano. Tá? É a média de produção, enquanto nas outras, 32 de bovino e carne suína, que é menor, acaba sendo de 14 quilos por ano. Tá? Uma pessoa aí consome. E do lado é só mais uma também consumo de carne comparando no Brasil e no mundo. Então, no Brasil, a maior parte é carne de frango que consome, seguida da bovina e da suína. Na parte, né, quando a gente fala de mundo, a gente tem uma inversão praticamente. Né? Então, você tem a carne suína como sendo a maior carne consumida no mundo, seguida do frango, e depois, em terceiro aí, né, dentro dessas classificações aí, a carne. Certo? Aqui é com relação ao coeficiente de exportação, então só mostrando quanto que vai do consumo para o mercado interno e quanto vai para a exportação de aves e bovinos. Né? Então, aves daqui é um dado um pouquinho mais antigo, 2016, mas hoje aumentou mais o consumo interno. Então, aumentou o consumo per capita, logicamente, a porcentagem do mercado interno aí subiu aí para quase 80%. Tá? Aqui de suínos, maior parte por isso também mercado interno, logicamente como bovinos, e aí você tem uma boa fatia considerável de cada produção para exportação. E a principal, logicamente, é a opção para as aves. Bom? Pessoal, só lembrando, se alguém tiver uma dúvida aí ou tiver algum problema, só abrir o microfone que a gente pode falar, tá? Já que eu não estou conseguindo ter acesso ao chat aí. Aqui é só mostrando também outro quadro aí, professor, com relação ao consumo mundial de carnes. Oi, pode falar. Em questão à aula,
essa aula vai ser disponibilizada depois também, né? O senhor tinha falado que já está gravando para isso? Vai sim. Vai. É porque, Isso, não vou sei se é gravar, vou para editar todos, e vou mas colocar o link também aí na semana 2. a aula está dando uma travada aqui. Tá. Não, eu vou colocar. Provavelmente acho que também. Esse que é o problema de aula síncrona, né, pessoal? Infelizmente. Mas eu vou passar beleza, assim então. para vocês o vídeo Obrigado. certinho, vou colocar na atividade, tá? Mas se tiver algum problema, vocês vão falando para mim. Certo? Aqui é só mostrando a exportação no estado do Paraná. A gente já vai passar para as regiões produtoras, que já está terminando essa parte, a apresentação dessa aula, tá? Então, vê que o Paraná, ele praticamente manda para o mundo inteiro, né? Tirando a América do Norte, que não é um foco maior, né? O Brasil não exporta para os Estados Unidos. Então, você tem a União Europeia, e aqui a quantidade de negócios gerados em 2015. Esse foi o último levantamento que foi feito do Paraná. Então, você vê as cifras aí, o quanto de dinheiro, né? Então, você pega a China como sendo, né? A Arábia Saudita, aí, ó, 512 milhões de dólares só do Paraná, pessoal, a gente está falando, né? Fora as outras regiões, como São Paulo, Santa Catarina, que é a maior produtora no Brasil, e outras regiões de expansões que tem aí, região Nordeste, Centro-Oeste também. Tá? E aqui mostra a evolução das regiões produtoras. Isso daqui é um dado mais antigo, de 2004, mas não mudou tanto. Tá? O de 2019 ele está praticamente a mesma coisa. Então, a região sul, principalmente liderada pelo estado de Santa Catarina, é a região de maior produção nacional e que também pega a maior parte da fatia de exportação. Tá? Seguida da região sudeste, principalmente o estado de São Paulo, depois Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro, depois vai a região centro-oeste, que aumentou mais essa fatia aqui, pegando até mais o sudoeste, tá? Primeiro estado do Mato Grosso do Sul e Tocantins. A avicultura em Tocantins está expandindo bastante. E aí, depois, outra fatia que está expandindo muito é a região nordeste, principalmente o estado do Pernambuco e Paraíba. Tá? A Bahia até que está se mantendo mais estável, mas os estados de Pernambuco e Paraíba teve aí um aumento significativo na produção em mais de 15% nos últimos anos. É uma fatia considerável. Então, mas, né, de grosso modo, aí, resumindo, é a região sul praticamente que mantém mais de 50% aí de toda a produção no Brasil. Certo? Aqui é com relação ao abate de aves, né, por estado, a quantidade foi abatida em 2015, quanto que veio de cada estado. Então, você pega a região sul, né, então, compreendendo a Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, praticamente mais de 60%, né? Se a gente for colocar aí 50, 60% de toda a fatia dessa pizza aí com relação ao abate às aves. Depois vem Mato Grosso do Sul, daí vem os estados aí São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, que pega outra maior fatia, Centro-Oeste, depois aí poucos aí também do Nordeste, que está nesses 6% juntamente com a região Norte. Tá? Aqui é um outro ponto que é importante, que esse desenvolvimento dessas regiões tem a ver também com a produção de grãos. Então, o consumo de milho por segmento, né, para aí, todo o milho que é produzido, olha a fatia que a avicultura pega. Né, quase 50%, se a gente for colocar a agricultura, 60% de todo o milho produzido vai para a produção de aves e suíno no Brasil. Além da exportação, né, isso eu falo de milho só. Né, soja já tem uma diminuição bem grande aí. Mas milho é o mercado que consome aqui. Tá? Para a produção de ração para essas culturas. E o que vai? Por que é importante essa questão da produção da ração? 67% do custo, tá? Até aí colocar, arredondar, 70% da produção é ração. O custo é a ração. Então, quanto mais próximo de um centro fornecedor de milho, de ração, uma granja tiver, onde a praça tiver um milho mais barato, isso depende também de ano a ano, safra a safra, isso impacta menos o custo de produção do frango, consequentemente o rendimento é maior, né? Então, por quê? Com relação a isso, não tem como ficar sem milho. Então, é uma atividade extremamente dependente da produção agrícola. Então, muitos falam aí de uma competitividade entre agricultura e pecuária. Não, você tem aí um sinergismo. Tá? É preciso que as duas atividades cresçam numa região, tenham o seu desenvolvimento aí, né? Uma certa estabilidade. Para quê? Para que as duas caminhem juntas, em decorrência dessa necessidade da avicultura, suinocultura, pela questão da produção de grãos, tá? Principalmente a produção de milho e soja para a produção de ração. Tá? E o que isso interfere bastante? Né? Coloquei aqui a carne bovina e a criação de frango. O que as duas têm em relação? Né? Geralmente você tem um aumento muito grande no consumo de carne avícola
a partir aí dos meses de julho, agosto, até o final do ano. Por quê? Porque é quando você tem o período de seca, né? Principalmente aí envolvendo aí julho até agosto, você tem o período de seca. Então, um bovino é muito mais difícil você ter engorda, você ter a terminação de um bovino, demora-se mais, gasta-se mais, geralmente em confinamento, para você ter aí o abastecimento do mercado interno. Então, logicamente, você tem poucos bovinos sendo abatidos, aumenta o valor, né? A questão aí de oferta e demanda. Então, aumenta o preço, qual que vai ser a solução para a população? Ela deixa de consumir, logicamente, em decorrência do preço, a carne bovina e passa a consumir aves e suínos. Tá? Então, de setembro a outubro, aí geralmente é feito um manejo reprodutivo para nascimento em julho, aí onde você começa a ter na produção bovina as estações de parição. Então, isso interfere sim. Então, é outra questão, né? Você não tem competição entre as atividades, você tem que ter praticamente um desenvolvimento contínuo entre essas atividades, né? Já que estou mostrando aqui a pecuária, né? A bovinocultura interfere sim na avicultura e suinocultura, tá? Porque tem aí uma migração de mercado. Bom, terminando, pessoal. Então, aqui só mostrando exportações, a evolução, que a gente já falou um pouquinho, né? Dos resultados também, da evolução da exportação de carne de frango. E aqui mostrando para vocês quais são as principais empresas hoje, né, no Brasil. Então, não estou fazendo propaganda, não ganho nada para isso, né, não vai chegar nenhum produto para mim aqui, uma cesta da JBS ou da BRF para mim. Então, o que a gente tem aqui das duas maiores empresas, praticamente são esses dois grandes grupos, tá, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, você tem aí em primeiro e em segundo lugar, é o grupo BRF e a JBS. Tá? Eles praticamente estão no mesmo patamar, esses dois grandes grupos, né? Já que a JBS aí teve a aquisição de outras grandes empresas, né, produtoras, como a Tyson, a Friboi, a Swift, teve um impacto muito grande, a Seara, e a BRF por aí foi justamente, né, a criação de um grupo aí entre Sadia e Perdigão, né, aí vou colocando suas aves, ainda do grupo Batavo também, né, na produção de leite, derivados lácteos aí. Em terceiro aí vem a GT Foods, que é uma empresa aí, grupo europeu, juntamente com uma parte americana também. Então aí, né, o frango Canção, Gol de Frango, Belaves, Mister, tá, que entra na GT Foods, e por fora você tem outras empresas, muitas delas são cooperativas, que têm aí uma grande parcela do mercado, tá? Se a gente for somar elas, dá em torno aí de 40% vem dessas partes, né, dessas outras empresas, enquanto a JBS, BRF e a GT Foods fica aí brigando praticamente com 60% do mercado. Então você tem a Copacol, que é uma cooperativa aí, a gente do estado de Santa Catarina está crescendo bastante, né? A Cevale também, que é outra cooperativa bastante importante no setor de frango, tá? Essa cooperativa, São Salvador Alimentos, que foi cogitada para compra também por outro grande grupo europeu, mas ela se mostra a principal empresa, aí, principalmente abastecendo mercado aí na região Nordeste também e Centro-Oeste do Brasil. Você tem a Lisê, acho que muitos conhecem, né, aqui do interior, próximo aqui da região, então tem fornecedores, aí, empresas, inclusive até alunos aí que os pais fornecem, né, para essas empresas, são integrados da Lisê. E aí também tem a cooperativa agroindustrial Alar, né, que acaba sendo aí, temor, uma projeção muito grande nos últimos anos. Então esse é o cenário de quais são as principais empresas hoje, né, os principais players aí na questão do frango de corte, tá, no Brasil. Então você tem uma participação muito grande, né, do mercado externo, né, do mercado estrangeiro também no Brasil, aí, principalmente pela JBS. Tá? JBS teve um crescimento muito grande desde 2008 aí até 2016, quando justamente fez a aquisição de vários grupos aí, né? Então teve uma parcela muito grande a Tyson, a própria Céu Azul aqui, né, próximo aqui em Itapetininga, aí Angatuba. Então teve aí, compreendeu bastante com esse aumento, né? É o maior grupo hoje alimentício no mundo, tá? De produtos carnes, é a JBS. Então está concorrendo aí frente a frente com a BRF, que tem um mercado até muito mais no nacional do que estrangeiro.